Muito bem, chegamos aqui então no nosso capítulo 4. Só para recapitular, no capítulo anterior, nós vemos a trama de Amã, né, com o pedido do rei para que pudesse exterminar o povo que não obedecia às leis e às ordens do rei. Era um povo que seguia suas próprias leis. E isso seria o quê? Seria um problema para o reino de Xerxes. Então nós vemos Amã tramando a morte dos judeus, dando um prazo. Esse seria um prazo de aproximadamente 11 meses para que os judeus fossem exterminados no 12º mês. Nesse capítulo 4, nós estudaremos aí todo o processo onde agora os judeus correm contra o tempo para que possa de alguma forma mudar essa sorte. Tá? Então Mordecai pede ajuda para quem? Para Esther, a rainha que foi constituída rainha no lugar de Vasti. Né? Então, quando Mordecai soube do que Amã havia feito, o que ele fez? Ele rasgou suas roupas em sinal de tristeza, pôs cinza na cabeça e pôs roupa de pano de saco. Isso é muito comum na Bíblia quando as pessoas elas estão tristes ou quando nós vemos logo um sinal de arrependimento. Então as pessoas, os judeus, né, faziam isso justamente para demonstrar às outras pessoas que estavam tristes. É algo muito comum naquela cultura, naquela época. Então Mordecai ele faz isso para mostrar às outras pessoas que estava profundamente triste e queria que outras pessoas também se sensibilizassem com ele, né? Quando o Mordecai ele faz isso, ele vai até em direção ao palácio. Para quê? Ele queria falar com Esther, né? Chegou chorando, chegou ali gritando, né? Quando ele chega ali ao palácio, ele não pôde entrar. Por quê? Porque ele estava vestido daquela forma. Lembra que também ele estava trabalhando ali no palácio, né, como um dos oficiais do rei. Só que ele não pôde entrar porque ele estava vestido inadequadamente. Ele tinha que estar vestido com as roupas reais, né? Com as roupas que os oficiais de Xerxes andavam, né? Os judeus, por toda a parte ali do reino de Xerxes, estavam todos chorando, todos tristes por essa notícia, né? Todos estavam preocupados com o seu futuro e com a sua salvação. Eu comentei que no livro de Esther não há menção alguma do nome de Deus, só que isso não significa que Deus estava agindo, né? Como eu comentei também nos capítulos anteriores, se você pegar Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 18, você vai ver que Deus ele esconderia a sua face quando o teu povo, né, os teus filhos, se prostituíssem, colocassem outros deuses à frente de Deus, Deus esconderia a sua face. E nós vemos isso acontecendo literalmente com os judeus. Como eu comentei no estudo anterior, os nomes do calendário hebraico têm essa influência pagã da Babilônia, os nomes das pessoas também. Então tudo isso que está acontecendo aqui, essa assimilação com o mundo, naquele sentido, né? Como nós enxergamos o mundo, porque Deus escolheu um povo, Deus escolheu um patriarca, Deus escolheu pessoas para que pudesse representá-lo aqui nesta terra. Então não caberia um judeu se assimilar com as pessoas de outras regiões, de outras nações. Então essa assimilação causou com que Deus tirasse a sua face da presença dos teus filhos. Então isso é muito importante a gente saber, porque no mesmo mundo que nós vivemos hoje também, nós não temos que nos assimilar com pessoas que são do mundo. Nós temos que refletir a imagem de Deus, a glória de Deus por onde nós somos, através das nossas ações, através do nosso andar, do nosso falar, do nosso vestir, enfim, tudo que nós façamos para a honra e glória de Deus. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. Isso serve de alerta para nós. O livro de Esther nos ajuda a nos sermos filhos de Deus, representantes de Deus aqui nesta terra. Quando Esther soube que Mordecai estava ali chorando, com roupa de pano de saco, com cinza na cabeça, ela prontamente diz para que enviassem roupas para Mordecai. Só que Mordecai ele não aceita essas roupas, né? Ele queria demonstrar para Esther que ele estava profundamente triste e que aquela situação não estava legal, algo deveria ser mudado. Então ele rejeita o pedido de Esther para
para essas roupas, né? E diz para Esther que ela deveria conversar com o rei, pedindo para que o rei pudesse de alguma forma anular o decreto. Algo que é muito importante, que nós vemos aqui na leitura, né, é que o rei ele não volta atrás dos seus decretos. Né? Por isso que quando os seus conselheiros dão aquela ideia, eles já sabiam que o rei não voltaria atrás, né? Mesmo que o rei ali se arrependeu de ter feito aquilo com Vasti. É muito interessante a gente poder observar essas coisas, porque isso demonstra autoridade, né? No sentido de manter o seu orgulho, o seu ego. Então todas essas coisas permeavam ali em volta do rei. Então ele não poderia voltar atrás de um decreto, porque isso seria um mau exemplo, né, para as outras pessoas. Então ele não poderia simplesmente ir lá e cancelar o decreto que ele mesmo deu, o seu anel sinete, para que fosse promulgado ali o púrpura para os judeus, né? Então Esther diz, olha, Mordecai, eu não consigo, né, faz um mês que eu não tenho um contato com o rei, eu só posso chegar ao rei se ele permitir. Enfim, ela deu um monte de desculpas que não poderia importunar o rei e nem se preocupou com o seu povo que estava com o seu fim decretado. Mas vejam bem, vejam ambas as situações. A situação de Esther é muito mais favorável do que os seus outros irmãos. Ela vivia no reino, ela estava no palácio, ela estava protegida e cuidada pelo rei. Então é muito mais fácil estar nessa posição e esquecer das outras pessoas. E foi isso que demonstrou, isso que o texto traz para nós. Só que Mordecai, ele é muito persuasivo, né? Ele conversa com Esther e mostra para Esther e coloca ela no seu devido lugar. E esse confronto de palavras faz com que Esther possa reconhecer quem ela é e por qual objetivo ali ela está. Bom, quando a Mordecai diz para Esther para que ela pudesse falar com o rei e ela deu todas aquelas desculpas, Mordecai ficou triste porque tentou de todas as formas buscar uma forma de poder resolver aquela situação. Só que Esther, né, mais uma vez, ela diz que não pode, porque o rei tem que permitir a minha entrada, e se eu for lá ele não permitir, eu posso ser morta. Só que Mordecai diz estas palavras, e você vai ler comigo agora, neste momento. Mordecai diz a Esther, não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Pois bem, Esther então, ela aceita as palavras de Mordecai, ou seja, ela reconhece que aquelas palavras vêm de Deus, que aquilo é da parte de Deus, e ela se coloca no seu próprio lugar. Então ela reconhece essas palavras e pediu, por meio de Mordecai, que reunissem em todo o reino de Xerxes, né, os judeus, e convocassem, vejam só, e convocassem um jejum coletivo. Por quantos dias? Por 3 dias. Além do jejum, né, todos deveriam orar pela vida de Esther, e pois ela iria falar com o rei, mesmo ele não tendo a chamado. O que significa esse jejum? Se nós pegarmos os livros anteriores da Bíblia, quando Samuel convoca um jejum, né, perante os inimigos que estavam ali para atacar Israel, o jejum ele significa arrependimento. Primeiramente, arrependimento. Então, quando eu jejuo, automaticamente eu estou buscando a Deus, eu estou me arrependendo dos meus atos e buscando com que eu possa me relacionar com Deus. Então, esse jejum coletivo entre todas as pessoas é uma ideia para que todos os judeus pudessem se arrependerem do que estavam fazendo, ou seja, se assimilando com os povos que de nenhuma forma deveriam estarem se assimilando, estarem buscando ser iguais aos povos que Deus, lá desde o princípio, diz: não adorarás outros deuses diante de mim, não
terás ídolos, e tudo isso está acontecendo. Principalmente, tudo isso está acontecendo. Antes da destruição do primeiro templo, todas essas coisas elas aconteciam. Tá? Vejam que esses acontecimentos de Esther aqui é pouco depois da volta dos judeus da Babilônia. Então a gente está contando uma história dos judeus que ficaram ali na Babilônia, e o pessoal de Esdras e Neemias que estavam lá em Jerusalém já estavam em outro processo. Só que quem não voltou para Jerusalém e ficou na Babilônia estava ali se assimilando. Só que Deus estava ali dizendo: não, vocês foram escolhidos e foram escolhidos como o meu povo. Então vocês têm que glorificar a mim. E o que está acontecendo é justamente isso. Deus retirou sua face, mas ele coloca uma situação perante os judeus para que eles pudessem sim tomar uma decisão. Vamos seguir então para o nosso próximo capítulo, capítulo 5. Eu espero que você tenha aí aprendido. Pratique isso, não se assimile com o mundo, com pessoas do mundo, e seja o exemplo por onde você for e pelo que você fizer. Porque Deus, ele separou nós para sermos luz deste mundo. Então nós temos que representar ele à altura. Fiquem com Deus e te aguardo no próximo estudo.